A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. A mensagem de hoje se localiza no livro dos Salmos 137, do versículo 1 ao versículo 9, onde diz o título Saudades da Pátria. E diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Quero me deter no primeiro versículo desse salmo, de número 137, que diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, lembrando-nos de Sião, lembrando-nos de Sião. E baseado nesse primeiro versículo, quero colocar o tema que é o maior amor que jamais esquecerei. Vou repetir para você: o maior amor que jamais esquecerei. Existem aqui 7 tópicos que vamos estar comentando nessa passagem bíblica. E o primeiro tópico está no primeiro versículo, que diz: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos de Sião. Aqui apresenta a Babilônia, a qual leva cativo todo o povo de Deus. E eles estão na Babilônia, conforme diz no primeiro versículo, às margens dos rios da Babilônia. E o primeiro tópico é: as lembranças em terra estranha são muito doloridas. As lembranças em terra estranha são muito doloridas. E você sabe o que é lembrança? Lembrança, segundo o dicionário online, quer dizer aquilo que está guardado na memória. O que recordam uma experiência já vivida. O que expressa uma situação já passada. Mas o título desse salmo diz saudades da pátria. E você sabe o que é saudade? Saudade, lembrança grata de uma pessoa ausente, de um momento passado, ou de alguma coisa que alguém se vê privado. Isso é saudade. Porque no versículo comenta-se: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Note que eles estão fora da sua pátria. E a pergunta é: que lembranças têm deixado o seu coração muito dolorido? Este povo agora está assentado junto aos rios da Babilônia,
chorando, lembrando de Sião. Eu quero repetir para você o tema: o maior amor que jamais esquecerei. O livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 6 e 7 diz assim: Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu deserto, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Aqui está falando que de Sião já se passou todo o seu esplendor. E no versículo 1 diz: lembrando-nos de Sião. O segundo tópico, as lembranças de felicidade passaram. E o que quer dizer a palavra felicidade? Segundo o dicionário online, é o estado de quem é feliz, uma sensação de bem-estar e de contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. A felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado, aonde não há nenhum tipo de sofrimento. E vou repetir o tópico: as lembranças de felicidade passaram. No versículo 1 do Salmo 137, diz que eles estão chorando. Ainda em Salmos 30, versículo 5, diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu furor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. No terceiro tópico diz assim: os dias de glória acabaram. Eles estavam vivendo o seu apogeu. Mas tudo aquilo que eles tinham acabaram. Ainda em Lamentações, capítulo 5, versículo 16, diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Os dias de glória acabaram. Mas para um povo que se arrepende, no livro de Miqueias, capítulo de número 7, versículo 18 e 19, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E a pergunta é: que felicidade que passou na sua vida e que para você não volta mais? Quarto tópico, os tempos longos de algo acontecer cortava o coração. E você já parou para pensar em si? Sim, você já parou para pensar em si? Eu vou repetir o tópico para você. Os tempos longos de algo acontecer cortava o coração. É muito provável que você está vivendo esses tempos longos, não? Sim, esses tempos longos. No livro de Números,
Capítulo 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Quinto tópico: as lembranças trazidas por Babilônia. Toque para nós. No versículo 3 diz assim: Portanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção. Os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Agora nós vemos aqui os próprios babilônicos zombando do povo de Deus. Porque eles haviam destruído Jerusalém e agora pedem para eles cantar um cântico numa terra estranha, que não era a pátria deles. No versículo 2, você vai notar: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. E a pergunta é: o que você deixou de lado? O que você pendurou? O que você não quer mais? Ainda no livro de Salmos, Ainda no livro de Salmos 136, versículo 4 diz assim: Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Talvez as pessoas estão falando para você: ele pendurou a sua harpa. E ainda falam para você: toque agora. Onde está a tua vitória? Mas conforme os salmos que nós lemos aí, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a pergunta é: que lembranças as pessoas têm trazido para você? Que lembranças Satanás tem trazido para você? E ainda diz para você: faz alguma coisa. Quero fazer um paralelo aqui no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Eu vou ler alguns versículos para você. A partir do versículo 33, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram a beber vinho com mel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentando-os ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vou repetir o versículo para você. No capítulo 137, versículo 3, portanto, aquele que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Sexto tópico: o lugar em que estavam não inspirava o coração. Ainda no versículo 3, portanto, aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrassem, dizendo: cantai-os um dos cânticos de Sião. Talvez o lugar em que você está não te traz alegria, paz,
felicidade. Você só vive por viver. E não porque isto te traz algum resultado. É provável que a vida está sem sabor para você. Sim, nada inspira o seu coração. Na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E no versículo 10, para complementar, diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vou relembrar para você o tópico. O lugar em que estavam não inspiravam o coração. E você lembra do tema? O maior amor que jamais esquecerei. No versículo 5 diz assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Eles estavam vivendo o cativeiro babilônico, mas não esqueciam de Jerusalém. O sétimo tópico: Jerusalém ardia dentro da alma. O que arde dentro da sua alma? Será o rancor, ódio, desunião, maldade? No coração de Sião, dentro da alma, ardia Jerusalém, Jerusalém. Tinha ainda a chama de Deus. O maior amor que jamais esquecerei. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o Espírito. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo de número 11, diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E vou repetir a pergunta: o que arde dentro do seu coração? É o Espírito Santo? Sim, é o Espírito Santo. Por mais que eles estavam cativos junto aos rios da Babilônia, chorando, lembrando de Sião, eles se alegravam em Jerusalém. Não esqueciam das promessas de Deus. Ainda no livro de Lamentações, diz assim, do versículo de número 21, do capítulo 5, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Vou relembrar para você o tema: o maior amor que jamais esquecerei. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus.